Valendo. Boa noite, Salve, Norton. boa noite, Juliano. Vou Como é que tá começar aí? aqui tudo certo por aí. É, tudo tranquilo. Já vou mandar um abraço pra galera aí Vamos passar a que tá listinha acompanhando a deles parada. e agradecer ao pessoal que entrou nessas últimas semanas aí que estão botando fé no nosso projeto. Show. É isso aí. Vai dar certo. Vamos que vamos. Educação pra todo mundo. Vamos lá, tu quer começar compartilhando tua tela ou. Pode ser a sua primeira aí, vai. Você que tá comandando a orquestra aí. Tá, compartilhar tela. Qualquer Só coisa. eu peguei a lista do pessoal aqui. Você tá com a lista aí, né? Quer Tô. começar por onde? Deixa eu pegar a lista, tá na minha outra tela. A gente tem que falar, pessoal, é o seguinte, a gente vai conversar aqui, nós vamos falar mais de operações de swing trade, a gente vai olhar mais o gráfico semanal e o gráfico diário, tá? Dentro do nosso Telegram, a gente vai atualizando no intradia, porque é difícil a gente falar de intradia se a gente não, a gente tem que ver bolsas mundiais abertas, então tem algumas outras coisas dentro do cenário de curto prazo que a gente precisa analisar, né, Norton? Então, o índice do medo, a gente precisa ver as bolsas mundiais, como é que estão, o que a gente tem de indicador econômico que vai sair, qual horário que vai sair. Então, para operações intradia, a gente tem que realmente fazer muito próximo de abertura, né, para a gente tentar aumentar ao máximo o nosso índice de acerto, né. O Norton e eu, a gente vai operando também durante o dia, e a gente vai colocando aqui a tela da corretora, enfim, todas as operações a gente vai tentando documentar aqui e botar aí dentro do Telegram pessoal, né. Norton, se quiser começar aí, é só para o pessoal entender como é que vai ser o prazo Vamos lá. dos estudos, né? E só lembrando que aqui não é recomendação de compra e venda para ninguém, tá, pessoal? Nosso objetivo aqui é educacional. A gente vai traçar estudos no gráfico, a gente vai bater um papo, mas com fins educacionais, não de compra e venda, hein? Infelizmente, quando eu faço pro Profit, não aparece mais a tua cara linda, Juliano. Então, vamos. Vamos Tu não lá. tá aparecendo teu rosto mais. Mas vamos lá. Eu acho que é legal nós começar pelo Ibov, porque, Sim. uh, porque querendo ou não, o Ibov, como ele agrupa todas as ações do mercado brasileiro, e é o nosso principal índice, é mais fácil de nós definir como ele está andando nos próximos dias, tá certo? Deixa eu até remover meus estudos anteriores. Assim, na minha opinião, agora o Ibov começou uma boa correção, porque, querendo ou não, ele estava esticado. Se tu for olhar, esse é o gráfico, vou colocar no gráfico semanal. O Ibov deu uma boa esticada nos últimos tempos. Ele foi em linha reta quase. Não mostro aqui, do 3 dá quase 20, quase 32 mil pontos em linha reta, toda semana subindo. Então é natural que venha um descanso depois de todo esse ciclo. Não tem como esperar que ele continue para sempre cima. Mas mesmo assim, mesmo com o recuo que ele deu nas últimas 2 semanas, ele ainda não fechou abaixo do que da semana anterior, da terceira semana atrás, tá certo? Ele chegou a testar esse fundo semana passada, mas ele não perdeu, ele respeitou esse fundo, que é algo importante. Porém, se for olhar no semanal, no estocástico do semanal, que é uma ferramenta que eu uso muito, o estocástico do semanal ainda permanece sobre comprado. Então, sinal que pode ainda ter alguma correção a caminho. Além disso, nós temos um distanciamento grande ainda do nosso preço até a média de 80, que é uma das médias que eu uso. Então, o mercado pode ficar tanto cair um pouco mais ou ficar parado à espera de se aproximar dessa média para pegar fôlego para um novo impulso. Tá. Eu posso fazer uma consideração até Claro. colocando, é, até adicionando um pouquinho na sua análise, se a gente colocar no gráfico diário agora, o Ibov, Bota aí. você coloca aí, pode colocar o Tá seu, aí. tá aí. A gente está tendo, sim, a gente teve um movimento de baixo muito acentuado aí nesse caso, né? A gente tem que monitorar essa semana porque é aquele negócio, provavelmente ele vai começar a entrar no mercado no movimento um pouquinho mais lateral, né? Pode ser que ele tenha espaço para correção, como bem o Norton diz, mas também a gente tem que entender que pode ser que esse último candle que foi deixado aqui, ele deixou uma sombra pequena, não é nada muito absurdo, mas operando no intradia, tá? O que eu senti?
que realmente essa região onde a gente está no intradia, do 117, entre 117 e 116, é uma região bem forte. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Pode ser que a gente tenha assim, o início do movimento lateral, que a gente fique ali entre 117 e 115, ali mais ou menos. É, Pelo menos é o que eu acho. Assim. se for olhar pelo gráfico diário, nós vamos ver que teve o teste do. Não Teve tem o. fundo ainda, né? Não Não, tem fundo. A gente ainda está falando não. de fundo, né? Ainda não, mas pode ser que forme agora essa semana. Mas nós chegamos a testar esse primeiro fundo anterior, que foi respeitado. Sim. Não chegamos a Eu respeitar marquei a segundo mesma coisa no meu fundo. gráfico aí. Então, por exemplo, se ele chegar na segunda-feira, segunda não, terça-feira, né? Hoje nós estamos na segunda. É normal, ainda não Se- perdido no tempo. Quando a bolsa está fechada, o cara se perde no tempo. Por exemplo, se romper a máxima amanhã, isso pode ser um indicativo que formou um fundo, que esse Exato. que anda aqui foi um fundo e que quando gerou esse fundo, ele foi respeitado pelos compradores aqui, porque ao testar o fundo anterior, entrou muita força compradora. Olha só, ele E no chegou a intradia perder. realmente a gente viu isso Se várias e for várias olhar vezes nos testando essa região. 60 minutos, o mercado ficou lateral, tentou romper o fundo, não conseguiu, tentou uma segunda vez, não conseguiu e no final do dia ele se recuperou. Sim. Então, poderia ser um ponto para ficar de olho, porque o rompimento dessa máxima pode indicar que talvez ele retome o movimento de alta. Até porque no Sim. diário Ou começa lateral, né? ou começa a ficar lateral. Até porque o estocástico descansou no diário. Enquanto no semanal ele ainda está sobrecomprado, já no diário ele já perdeu, já deu o fôlego necessário. Sim. E se for olhar o OBV, essa queda que nós tivemos não foi uma queda É, tão significativa no OBV. Tá certo? E nós ainda não estamos com divergência no OBV. Isso que é um ponto importante. Então ainda tem volume. O volume não saiu, não foi. Não foram saindo. O dinheiro não foi saindo e o preço ficou parado. Então, isso eu acho que é importante considerar. Então ainda não dá para definir. Ou pode retomar uma alta, ou pode testar a próxima resistência que é do 114, ou realmente pode ficar parado, de lado. Como o mercado sempre tem as três opções. de qualquer maneira, acho que terça-feira ele vai mostrar o movimento aí para onde ele vai, né? É, até porque. A gente tem que ver também, não pode esquecer como é que ficou o mercado externo hoje, na segunda-feira, hein? Se nós for olhar, por exemplo, o VIX, que é o índice de medo, ah, o VIX voltou Isso vai refletir diretamente na nossa abertura também. Como é é, que foi o mercado hoje? o VIX deu uma leve subida hoje. Foi pequeno, foi. Mas nada muito Mas nada preocupante. muito relevante. Só Uhum. que com os aumentos das tensões que está tendo, principalmente com o Covid no mundo, mas mais o Brasil sendo. Tem países começando a fechar o Brasil por causa do Covid, pode começar a azedar as coisas aqui. E da mesma forma que agora eu vou colocar uma ação que não estava na nossa lista antes do pessoal do Telegram, que foi a Eletrobras, que hoje o CEO saiu, né? E a Eletrobras desandou a ADR lá fora. Desandou 11%. Falando aí que eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Tranquilo. Esse é o problema no Brasil. Eu acho que qualquer investidor de qualquer nível tem que ter uma noção bem clara disso. O Brasil, independente do partido que assumir, independente se tu é a favor, contra, esquerda ou direita, tu jogar a favor da política no Brasil é muito complicado. Esperar que o mercado vai acontecer por causa da política é muito complicado no Brasil. Essa subida toda que teve, até antes mesmo da pandemia, da Eletrobras, foi decorrente das inúmeras vezes que foi falado em privatização dela. E tu comprar uma privatização no Brasil é muito complicado, porque as estatais têm elas são muito ligadas aos governos. E hoje com a saída do CEO avisando que o principal motivo era porque ele via que não tinha possibilidade de a privatização acontecer,
O ADR fecha lá fora com menos 11%. Então Para isso. só eu mandando, eu vou te mandar no seu WhatsApp aí uma matéria até para você que você está falando está falando um pouco que como faz com funciona estatal e tudo mais. É um link de meu com informante de 2013, falando justamente isso que você está falando, né? Que o investidor às vezes não entende como é que funciona uma empresa desse nível, né? Aí você conseguiu compartilhar com o pessoal na sua tela aí? Tá, deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Só vou jogar pra tela 2. Ah, já tá na tela 2. Vou mandar o link aí. Você vai abrir aí. Ou você deixa o pessoal anotado. Ó, pessoal, eu vou. Mas vamos seguindo aí, vamos seguindo. Isso foi uma matéria que realmente foi em 2013, que tem muito a ver com o que você está falando, cara. Eu vou. Que é uma matéria que justamente foi quando teve um problema muito sério na Petrobras, né, o papel caiu demais, né? E o pessoal ficou, mas isso, mais aquilo. Eu falei, pô, será que ninguém sabe? Será que o pessoal é infantil? O pessoal não sabe como é que funciona uma empresa, por exemplo, que tem a mão do governo nela, né? Que a gente tem política por cima, a gente não pode ser, a gente tem que parar de, eu brinco que a gente tem que parar de ser infantil, né? A gente precisa fazer de forma séria. Então, são riscos que você está correndo, principalmente quando você está colocando ativo em carteira, né? E outra forma também a gente tem que falar que também são, no caso dessa empresa específica, é um ativo que ele é anticíclico também. É lógico que ele tem as suas vantagens, né? Mas, enfim, tem que avaliar os dois lados, né? É, tem. Tem os dois lados que tem que ver, porque. Estou aparecendo aí. Infelizmente uma coisa que todo investidor deveria saber é que quando tem feriado lá fora, vai acontecer uma bomba no Brasil. Isso é uma regra. Toda vez que tem feriado aqui, que vai ficar fechado, vai acontecer alguma zebra, vai dar algum problema e a bolsa vai desandar. Alguma ação vai acontecer. Isso nos últimos 2 anos que eu tenho acompanhado mais de perto, sempre eu visualizei isso. Foi carnaval, pegou e deu a crise da pandemia. Foi final de ano, deu um míssil no Iraque. Foi assim. Ô, Norton, eu não acompanho esse ativo do jeito que vocês estão mostrando aí, tá? É que esse Tá ativo na DR, né? é ADR. Se tu Tá for, bom. eu Cara, coloquei aqui no agora, link, ó, ele olhando ativa. graficamente, vamos olhar graficamente, porque realmente para a gente falar tecnicamente como é que aquilo está. A gente tem ali, por exemplo, quando tem uma notícia muito impactante, você está no diário aí? Tô no diário. Não, não, na outra. No outro, No que você está. aqui, tô no diário. Quando a gente tem uma notícia muito impactante, é normal a gente ter, às vezes, um gap de baixa, né? E Uhum. depois, nesse caso, a gente está tendo um outro gap de baixa. Então, um gap pode ser um gap de medida, pode ser um gap de fuga, né? Nesse caso aí que a gente está olhando, né? A gente só vai saber quando. A gente só vai saber no outro dia. Infelizmente, não tem como saber, né? Veja, se ele for um gap de fuga, provavelmente esse movimento vai continuar acentuado para baixo, né? Então, e também temos que ver se não é um gap de exaustão aí no final. Se for um gap de exaustão, provavelmente ele vai vir fechar entre um meio e o outro aí, tá certo? É, Mas, de qualquer maneira, quem vai mandar agora nele não é a DR, é o mercado amanhã quando abrir. sim. Aí isso vai corrigir o que ele abrir lá do outro lado. Parece que não, mas é o contrário. O interessante aqui é que ela parou exatamente. Ela parou, respeitou essa retração de fibra do movimento, né? Se for olhar aqui do 61,8 dessa perna de alta. E ele voltou a fechar dentro. Então, realmente, amanhã que vai decidir. Hoje. Sim. Hoje esquece. Esse gráfico é um gráfico que a gente não esquece. Quem vai mandar amanhã é o Brasil, nesse É. ativo, nesse caso. Só que aqui, se tu for olhar. Acho que vou fechar essa minha outra janela. Que daí ela para de aparecer. Acho que pode passar por cima aí. Não, minimizo ela que daí ela para de aparecer. Isso. Olha, se nós for olhar, tem que mandar exibir barra de estudos. Show. Aqui tinha sido o nosso fundo, certo? Isso Sim. aqui que aconteceu na nossa sexta-feira, isso aqui foi um Advanced Breakout no ABV. Olha a divergência, que linda divergência no ABV. Avisando que que ia dar zebra.
Alguém já sabia que o cara ia pedir as contas. É, E vendeu. E vendeu muito. e o volume estava como? O volume, vamos pegar, vou colocar o volume. Ah, indicador, volume. Não puxou. Qual é que tem o volume? Aqui, ó. Olha o volume, como é que foi. A gente tem que combinar, pessoal, a gente tem que combinar, a gente tem que entender que algumas coisas são no mínimo curiosas. A gente não pode afirmar, logicamente, né? Sim, A gente tem que pegar o fato relevante, logicamente, né? Analisar a hora que ele foi divulgado, mas o movimento, dois movimentos, 2 dias seguidos, muito acima de uma média de volume, e logo depois vinha um fato relevante, esse movimento totalmente contra aquilo, realmente é uma coisa de se imaginar, né? Quem será que vendeu tanto assim, né? E por é. quê, né? Porque, ó, Eu nós acho que tivemos. algumas perguntas que têm que ser feitas. Por quê, né? Foi vendido tanto, né? E quem foi os grandes vendedores, né? Porque Eu chegou, acho que se nós formos comparar o volume desses últimos dias chegou a dar 4 vezes o volume total é um absurdo, da. né? É um absurdo, assim, né? É uma coisa que, se eu fosse o órgão regulador, eu perguntaria quem vendeu grandes lotes, eu perguntaria o motivo. O que você viu para você fazer isso? Né? Por quê? Por que você está com uma posição montada há um ano, justamente 2 dias antes, um dia antes, você começou a desmontar? Porque se, Então, porque se fosse. assim, Porque se nós fosse olhar pelo essas cenário coisas que me brasileiro, deixam enojado. já teria alcançado o alvo, entendeu? Já teria, É, já teria batido na resistência no início do dia e o pessoal continuou chutando. é. Isso que ficou interessante. Mas enfim, vamos resolver essa LT6 então. A gente Depois tem aqueles eu. gaps e tudo, mas a gente vai ter que esperar até amanhã para ver para onde aquilo vai, porque quem vai dizer para onde vai é o mercado brasileiro, né? Provavelmente a gente acaba com gap de baixa também aqui. Enfim, É provável. E aí né? amanhã vai bater o desespero em muitos. E aí Sim, talvez apareça oportunidades. eu vou ficar de olho nela. Se eu fizer um trade nela no meio do dia, eu não gosto de fazer assim, mas eu posto aí no grupo. Pessoal, muitos trades que eu faço, como o Juliano já falou, quer dizer, não sei se chegou a falar no vídeo, eu faço alguns trades sim pelo Profit, eu uso a plataforma Profit, tem muita operação em opções que eu monto no próprio MetaTrader também. O Juliano chega a montar, acho que faz na boleta da corretora, né, Juliano? Sim, é que eu tô acostumado desse jeito, porque eu sou mais velho, né? Mas ela funciona muito bem. Para mim é fácil, às vezes, eu mandar o print screen aqui, eu mando das minhas notas de corretagem, tudo fica bem mais fácil. Então, às vezes, se não aparecer lindinho no Profit, não é porque nós estamos escondendo o jogo, é porque cada um joga conforme consegue jogar. Eu prefiro muito mais eu abrir o site da Clear, por exemplo, e dar um print screen lá dentro nas minhas operações de day trade, entendeu? É, Para mim parece mais simples, enfim. eu como eu utilizo eu utilizo o MetaTrader da Terra, porque o que eu preciso em opções é só conseguir ligar para eles quando dá problema e resolvemos problemas, então nem e tenho lá com preço bom, nem sei se está de graça mais, não me recordo, então eu utilizo por lá, tentar que eu programo o MetaTrader há muito tempo, então é a plataforma que eu mais domino. Então, vamos seguir a linha, porque como tem várias ações, Vamos pode ser que lá. fique um pouco maçante a gente ficar muito tempo no papo aí, né? Isso aí, vamos lá. Meglu 3. É, Meglu 3, vamos lá. Vamos lá. O pro semanal, ativo fez uma boa subidinha aqui e lateralizou nos últimos dias. Assim, essa alta é que o mercado gosta de notícia, né? O mercado, essa semana, como teve gente que falou que talvez ia ter benefício de novo, voltou a bombar. Mas o ativo tem um fundo aqui no. Um fundo bem marcadinho aqui, depois dessa consolidação toda no 22,48. E estava consolidando nessa área. Não tem muito o que fazer nesse caso no semanal, porque a gente parte de um pressuposto que quando a gente vai montar uma carteira de swing trade, de position trade, a gente tem que pegar ativos que estão fazendo algum pivô, estão começando um movimento de alta, né?
Nesse caso, ele até está começando um movimento de alta, só que ele está muito mais afastado do fundo que você está traçando, né? Então, nesse caso, Não, a maioria dos traders vão aguardar pelo menos o rompimento do topo lá, né? esse fundo aqui seria se amanhã a pessoa quisesse entrar de uma forma bem agressiva, porque se É porque já afastou, né? já afastou, Se você pegar ali o fechamento até o ó, tu fundo, o tem fechamento já até o quase rompimento, é mais 15%. fácil esperar o rompimento. Né? Tu tem quase 15% aqui, tu não tem esse fundo aqui já foi testado uma, duas, três vezes. Sim. E Cara, daqui essa particularmente eu analiso essa empresa já faz um tempo graficamente e até a parte de fundamentos, né? Essa para mim, tá, é uma empresa que final da pandemia, 2021, 2022, é uma ação que tem que cair a 12,40, 12,30. não sei, eu não analiso tanto minha análise fundamentalista não é tão boa assim, então eu vou deixar pra ti. É. Não, mas Outra, nem é muito, outra, nem é muito, mas outra coisa que eu vejo nela é a formação de um W, se acompanhar. Em cima dessa regiãozinha que foi um suporte. Só que esse W, ele tem que fechar em cima ele tem que ter obrigatoriamente um fechamento aqui acima, que ele fechou na linha da cabeça do W. E aí nós vamos ter a replicação desse movimento para cima. Mas ainda não é o momento de entrar, então talvez esperar no diário sim. confirmar esse W. Na verdade no diário ele realmente confirmou. Por um pouco, mas confirmou no diário. E confirmou com volume. Com volume e com. O ABG já antecipou o rompimento Já já dos antecipou. 25 ali. Então dá porque. Só que assim, entrar agora, qual é o teu stop mais próximo? O teu stop mais próximo é esse fundo aqui, ó, formado por essas três candles. Seria 1, 2, 3 de compra. Uhum. E aí tu teria entrado aqui. Então entrar aqui em cima, tu tá botando muito dinheiro na mesa. Tu já tá botando Mas a gente tem 10%. que avisar. É bom a gente avisar o pessoal que é o seguinte: isso não quer dizer que só porque o stop é 9% que você não tem que entrar no ativo. Você pode entrar com lote reduzido, por exemplo. Sim. Né? Então você pode, por exemplo, dividir ali por 3. Então você tem 100 mil, você vai entrar com, por exemplo, 33 mil reais nesse caso. Né? Não, e uma coisa. O stop 9% você consegue segurar. Né? Mas assim, é só para o pessoal entender também que eles também têm opção, né? Não é só porque o stop não está ali tão próximo, mas eu gostaria de entrar porque eu acredito, disso, Não, enfim, você pode entrar com um manejo de risco. e até uma coisa que eu utilizo, eu tava mostrando na sala nos últimos tempos. Se tu vê que teu stop tá caro, tá maior do que o que tu acha, vamos dizer, eu vou comprar Magalu agora nos R$ 26, tá certo? E meu stop tá aqui no. Esse aqui, qual o valor? Isso é 23, R$ 24, vamos dizer. Só pra ficar número redondo. É R$ 2 que eu tô pagando de stop, certo, Juliano? Sim. Às vezes eu comprar uma. Desculpa, MGLU 3. Às vezes eu comprar uma opção, já que eu acho que esse movimento vai ser forte nos próximos dias, na linha do dinheiro, que seria essa aqui, em vez de eu pagar R$ 2, eu vou pagar 1,62 para ficar com o papel na minha mão por esses 30 e poucos dias úteis que tem de pregão até o vencimento da série C. Então, às vezes, quando eu vejo que o meu stop está cumprido e eu quero entrar no papel com a mesma quantidade, eu compro a opção, desde que a opção seja menor que o valor do meu stop. Mas essa parte da opção eu vou Eu acho legal você fazer uma só sobre isso com o eu pessoal. vou explicar melhor pro pessoal. Eu vou Isso, começar a montar um material sobre opções pro isso. pessoal daqui uns dias. Boa, Mas acho uma boa. Porque daí a gente não perde a concentração aqui e faz um mais específico, que é um assunto interessante, o pessoal tem certeza que vai gostar. Acho que vale a pena a gente fazer um esforço aí. tá. Vamos para Petro 4. E aí, Petro 4. Olha, o que tu me diz? Eu vou deixar meus estudos na tela e eu acho que o 26,39 é o mais certo que há no momento para testar esse fundo. Esse valor vai ser testado, como eu falei quando eu já estava no 29 lá no grupo. Sim. E tá vindo fechar o 25,69. Vai testar a Sim, média de 80. sim. Agora a gente tem que prestar atenção aí também, se a gente não vai ter um repique até mais ou menos até na casa dos 28 e 40, né? Se ele tiver um repique até 28 e 40 e começar a ficar lateral,
pode ser que a correção seja um pouquinho mais brava. De novo, eu não sei se o pessoal leu lá, mas assim, é bom que o pessoal está conhecendo a gente. Se for para apostar entre baixa e alta, eu sempre aposto na alta, né? Principalmente para swing trade e para position. Eu não gosto de vender descoberta, não gosto de fazer operação vendida, né? Porque o mercado mais sobe do que cai, né? Sim. Se fosse para acreditar em alguma coisa, eu acreditaria que subia, né? Mas Eu. se a gente analisar friamente, a gente pode ser que tenha um repique ali nos 26, como você está testando aquele fundo, né? Vai ter até mais ou menos uns 28. Se ele começar a lateralizar entre 26 e 28, pode ser que a gente tenha ali um ombro, cabeça a ombro, por exemplo, se formando ali. O que eu gosto de. O que eu gosto de olhar também no caso da Petrobras é duas coisas. É uma análise que eu gosto de fazer, que é a PBR contra o Q-Oil, que é o óleo que a Petrobras produz, certo? Que ele é Uhum. negociado na Bolsa de Londres. E quando tu faz essa indexação, tu vê que a Petrobras, ela não, por causa que quando tu divide a Petrobras em dólares pelo óleo, tu vai ver que o preço está começando a ficar barato para a Petrobras. Tá. Ou o óleo está caro. Então Uhum. nós vamos ter que descobrir qual dos dois. Se tu for olhar o óleo acabou de bater num nível de FIBO na projeção de 200%, se eu não me engano. Cancela. Ó, 260 e pouco, 261%. Então tem uma boa chance de agora dar uma respirada o óleo e a Petrobras realmente ficar de lado, tá certo? Uhum. Porque ela bateu, da mesma forma que aqui embaixo bateu o nível, dependendo como eu fizer o ajustezinho, por causa que é um ajuste bem fino, essa região aqui ela bate e fica um tempo, um período de 2, 3 meses. Agora tem chance de bater aqui e ficar um período de 2, 3 meses. E esse período ele faria que a nossa Petrobras ela ficasse parada também por esse período. Show. Show. É isso aí. Muito bom. Eu acho que essa análise vale a pena tu se destacar na Petrobras, porque embora o estocástico agora tenha descansado, não tá mais dessa alta, dessa grande perna de alta que ela deu, ah, ainda tem espaço para ela pelo menos lateralizar. Não digo nem corrigir, mas lateralizar com certeza. YouTube 4 e ITS 4. Quer YouTube. fazer uma só? Porque as duas são muito parecidas, né? É. Então, o, na minha opinião, o YouTube estava seguindo essa LTA. Eu tenho traçado em amarelo aqui. Bateu na minha média, segurou na média com todo o descanso que teve do estocástico. E agora tem chance dele tentar dar uma retomada. Se for olhar pelo estocástico, Eles fizer. estão fazendo um movimento muito parecido com o Ibov, né? É, Nesse momento. E aí a gente tem sim, um suporte forte aí, mais ou menos em 28 e 26. 28 e Ah, 26. Isso. né? E a gente tem aí No um semanal gap fica que a mais gente claro. pode ter. Tá ouvindo aí? Agora no semanal fica mais claro. Ah, Ó, eu a tenho. gente tem um gap no diário. No diário, se você olhar o diário, a gente tem um gap que foi deixado junto com uma estrela. Também, terça-feira, a gente vai saber se isso aí vai fechar, se formar fundo, ou se vai vir testar os 28. A gente vai ter que esperar. É, o. Esse ali no 28,41 ele fez um suporte. Ele fez um fundinho aqui bem definido. Fez o fundo, depois 2 semanas o fundo segurou. E agora Uhum. já está com a média móvel nesse fundo. Então tem grande chance de vir chegar nesse fundo, testar para pegar impulsão. Ou pelo menos lateralizar de novo. É que Aí. essa esticada que deu nos últimos tempos, se for trocar para Itaúsa, também tu vai acompanhar isso. Uhum. Foi uma esticada muito forte. E agora, obviamente, chegaria uma hora que ia precisar de descanso. Itaúsa, para quem gosta de dividendo, de novo, tá pedindo, tá fazendo descanso da mesma forma que Itaú, porque Itaú é a maior composição da carteira de Itaúsa. Vamos lá, Rente 3. A gente tem que tirar o zoom do gráfico. Subiu demais. Olha, a gente segurou na LTA nas Semanal. últimas no semanal. Então, rompeu aqui. Você está usando o gráfico como, só para saber? Você está com aritmético ou logarítmica? Não, logarítmica.
Tá. Tá, isso é legal de falar pro pessoal. Qual a diferença de usar um usar outro? É que assim, tem várias explicações para cada um, mas eu pessoalmente penso que o que mais faz sentido é usar logarítmica, porque quando eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar em cima de 1%. Se a ação tá valendo 60, se ela tá valendo 100, o que me interessa é o percentual. E aí quando eu usar a escala logarítmica, eu vou ver o percentual que eu tô ganhando. Enquanto no momento que eu uso a escala linear, isso começa a ficar distorcido. Pelo menos é o meu ponto de vista. Lá no curso, cara, do YouTube, aquele gratuito, eu tenho uma parte que só fala essa escala aritmética e logarítmica, a diferença das duas e quais que são os prós e os contras. Depois, se o pessoal quiser É, dar uma olhada lá, tá no canal lá. aqui no na rente, se tu for olhar, chegou a fazer um 2 3 de compra, só que foi negado semana. Se tivesse rompido essa máxima, ele teria dado uma entrada, mas ele negou. E aí no semanal, segurou no LTA. Já no diário, o diário não tem muito o que afirmar também. É só amanhã para ver como o mercado vai abrir e vai reagir esses últimos dias. Porque ele está numa Tá bem congestão. indeciso. Tá tudo meio travado, né? Agora essa correção que ele fez no semanal e no diário, como está próximo ao topo, para a gente saber se vai fazer o toque na LTA e vai voltar a subir de novo, a gente vai ter que esperar, não tem jeito, Sim. né? Vale 3. Vale, rapaz, que a subidinha da Vale que deu nos últimos tempos. Eu estou vendo uma coisa aqui no Rente 3. No Rente 3 no diário, ele só voltando aqui, o ABV ele já perdeu, já antecipou, já fez a distribuição da perda do fundo dos 60 e 62. Mas tudo bem, vamos monitorar. Esse OBV aqui tá. Nossa, não, mas ele tá. O ABV dele não tá muito bonito, não. Deixa eu ver como é que eu puxo ele. No diário ele já perdeu o fundo já, do 62, da congestão, distribuiu bem. Distribuiu até lá mais ou menos uns 58, por Isso aí. aqui, isso aqui é um sinal para quem tá no mercado. Ó, quem tá com posição, pelo menos puxa teu stop. Assim, se não tem stop, adiciona stop, porque se nós for comparar o OBV desse ponto com a última vez que o OBV estava nesse Sim. ponto, nós chegamos aqui, ó. Nós estaríamos no É mais ou menos aquilo que eu falei, 50 alguma coisa, 59, não, R$ 60. Então aqui o OBV já marca uma 58 queda. por aí. Tem uma divergência no OBV de quando tem uma linha, ele não deixa puxar a linha muito. Tem que fazer Mas um. acho que o pessoal entendeu mesmo. Você Mas marcando o fundo, você pegando a comparação dos fundos e você vê a distribuição. Mas é bom, depois o pessoal, se tiver alguma dúvida, eles perguntam pra gente. ó, aqui ó, tem uma divergência de quase 10% já acumulado nesse OBV. Então, Sim. pessoal, quem tá em range 3 fica de olho. Vou lá pra Pode ir Vale. pra outra lá. Você vai fazendo aí, eu tô olhando aqui. Tá, não, beleza. Ah, essa projeção aqui da Vale. Ah, aqui, Tá no semanal, né? tô no semanal. Olha só onde é que bateu lá. Não, o primeiro final foi aqui. Isso, ele rompeu e voltou. Não, é aqui, esse alvo mesmo, é o alvo de. O problema é que esse alvo aqui já é o alvo de. Se vocês forem ver, é o alvo de 261%. Então é muito 68%. Mas assim, Vale foi testar o fundo do candle semanal de 2 semanas atrás. E nem chegou a testar nele, ficou no 0 a 0 semana passada. Eu, segundo as ADRs lá de fora, a Vale estava caindo hoje, pelo que eu vi. Não tenho certeza como acabou o dia. Tá certo? Mas assim, nós estamos longe de algum suporte. O primeiro suporte que nós temos é pelo semanal, seria no 59, que eu acho super improvável.
Então teríamos que ir pro diário. No diário nós temos nosso primeiro suporte no 88. 86. 86, 88. Isso. 88 deve ser a cabecinha aqui dessa congestão. Sim. Que nem um suporte tão forte assim, Que não é um mas. suportezinho tão forte, não. É, nem é. Então, A gente novamente. também não tem mais. A gente não tem muita referência. Como a gente teve um momento de alta muito grande, a gente não tem muita referência de suporte pro lado esquerdo. A gente não tem muita referência de suporte, não, cara. Até a casa dos 73 ali, entendeu? É, Então, tem que ficar de olho. o que acontece? Provavelmente vai Tanto, lateralizar aí, meu. quem quiser muito entrar em vale, fazer alguma operação com vale, é com opções, pessoal. Compra uma put, compra uma call e deu. Não tem muita opção para tu evitar de se expor muito no patrimônio. Nunca se sabe. Infelizmente, vale já deu muito susto em pessoas. Quem andou vendido em put e acordou com uma barragem rompida, não dormiu por um mês. É. Então, pessoal, quem opera a opção, quem achou legal o que eu falei antes, mas não entende, espera uns dias que eu vou gravar o material para explicar melhor. Porque assim, operar vendido em opções tem regras, tem certos gerenciamentos, mas fazer de qualquer jeito só tem um resultado: é quebrar. Tem que saber o que está fazendo. Porque é muito arriscado. Imagina você ter que tomar a Vale a R$ 90 hoje e amanhã dá um desastre e ela abrir a R$ 40, como já aconteceu no passado. Isso é perigoso. Se tu Vamos não para tá. Oi? Vamos pra Oi. Oi BR. Oi BR3. Vamos puxar aqui o fio, vamos ver como é que ela tá. Ih, rapaz. Já, essa primeira cabecinha do pivô aí já foi faz ó. A segunda, aqui nós atingimos. Acho que nós estamos aqui já, nessa faixa. A gente está com a congestão no diário, na realidade, variando entre 2,49 e 2,6. Não tem muito o que fazer ali. Consegue enxergar? Cheguei no diário agora. Deixa eu Ah, ajustar não minha tem tela muito do o que Dudu. fazer. Perder a 2,6, o objetivo dela é 1,72. É, Mais ou menos. Não esse, tem muito o que esse fazer. nível aqui é crucial. Se perder, se fechar abaixo desse nível, ela vem. E É, vai aqui até 1,71 mais ou menos. Vamos colocar para ser mais conservador 1,80, vai. o, o nível 1,80 tem essa resistência aqui antes. Seria uma queda no médio prazo de 14%. E no. E depois, se a média não segurar, o nível de fibra dessa pernada é um alvo longo. É uma queda de 1,56. Então, ela deveria segurar por aqui. Mas vamos ver, vamos acompanhar. O OBV que É, não tá legal dela também. Já tá. é que esse é um. Eu, particularmente, não curto muito esse ativo aí. Mas É tem que que. analisar. Tem que estudar, não tem jeito. CAB3. Companhia CA. Olha, um ativo que tá lateral assim, eu ele não tá nem conseguindo bater a média de 8. No É, semanal, esquece. eu nem olho muito para comprar. Por quê? Porque eu prefiro comprar cavalo que tá voando do que vai pensar em começar a correr. Pelo menos Está muito travado esse ativo. Até para qualquer análise está tá qualquer bem estudo ele está travado. bem travado. Pose 3, positivo. Positivo, cara, ele tá no vai e não vai aqui que é muito complicado. Ele deu uma ensaiada de Pensa no gráfico Face semanal dessa positiva, hein? Vamos combinar ainda. assim, ó. O que eu só vou botar um asterisco pro pessoal que talvez não tenha tanto conhecimento em bolsa. Eu acho que o Juliano concorda comigo que gráfico quando é que tu tem uma barra de ignição assim e depois 3, 4 dias de queda,
dá uma paulada para cima, mais 3, 4 dias de queda. Eu já ouvi, não sei de quem eu tô copiando a expressão, é o gráfico dos desolados. Por quê? Por causa que tu compra porque tá achando que o papel vai reviver. E aí, nesses 3, 4 dias, o pessoal vendo que o papel não foi e tá desovando. Então, o cara comprou, o grande investidor comprou aqui embaixo, fez volume, o pessoal, todo mundo pulou para dentro e aí ele começou a vender nos outros dias e o pessoal foi estopando. Aí depois ele faz Esse volume. gráfico tá muito feio, cara. Então, gráficos assim, papel com pouquíssima liquidez, não vale a pena você investir, pessoal. A Porque. gente tem que falar, a gente tem que falar assim, só estou pegando um gancho seu, a liquidez é relativa ao tamanho do seu capital. Né? Uhum, Se você é um cara que não tem um capital muito grande, um ativo às vezes ele é líquido para você operar. Né? sim. Às vezes um fundo muito grande não consegue operar um ativo porque o volume financeiro dele, por exemplo, é R$ 1 milhão por dia e o fundo tem 10 milhões. Né? Então, eu estou dando um exemplo aqui, Uhum, só de números, só para entender que se você é um cara que tem 10 mil, provavelmente você vai conseguir operar esse ativo. Tá? O que a gente precisa ver é que ativos que têm menos liquidez ou uma liquidez menor, a gente tem um spread, que é a diferença entre compra e venda, muito maior. Então, se você vai fazer trade, a gente tem que procurar ativos que têm um spread um pouquinho menor, porque a diferença de compra e venda é menor e a nossa taxa de saída nas operações é bem menor. Né? Então, se você pegar no livro de ofertas um papel que tem um spread de 7 centavos, ou seja, a diferença de compra e venda de 7 centavos, é uma diferença que às vezes é considerável. Né? E quando você pegar um artigo que tem 1 ou 2 centavos, a sua taxa de saída, se você tiver um erro, se tiver que uhum. estopar, alguma coisa nesse sentido, ela é menor. Então a gente procura isso, mas é E, só e, tecnicamente e, fora que, falando a mesma coisa aí. e fora que papéis assim tem grande chance de tu levar uma violinada e já pegar teu stop por causa do spread. E o spread costuma ser mais alto também, né? Porque às vezes um Sim. ativo de baixa liquidez, o spread começa, ele acaba sendo mais alto, o stop acaba sendo mais alto também. Né? É. O que a gente faz às vezes é a gente tentar manejar o risco mesmo, entrar com um valor menor, né? Ô, Norton, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, ele vai conseguir entrar no Telegram ou vai ter que entrar Nós vamos no ter que jogar YouTube? num G-Drive pra botar no Telegram. Se você não quer mandar depois, eu coloco no canal do YouTube também. Pode ser, Fica mais fácil, eu não sei. pode ser também. Porque eu acho que no Telegram não vai dar, mas depois a gente resolve isso aí. Vamos lá. Tá. Ah, a VEG tinha atingido seus primeiros alvos aí ela tava consolidando. Foi lá pra tentar bater seu segundo alvo. Depois foi pro terceiro. Então ela fez esse movimento aqui de descanso e aí tá tentando retomar em cima. O que me preocupa na VEG é o OBV dele do semanal, ele não tá muito legal não. Ele tá fazendo topos descendentes. Tá certo? Essa é uma empresa que a gente bem difícil a gente apostar contra ela. É uma máquina de crescer É. desde 94, né? Não, é uma Ah, máquina. mas assim, se a gente for olhar o gráfico mensal dela, eu acho que é um dos gráficos mais bonitos da bolsa. Sim. E é aquele negócio. Tudo É. pode acontecer, logicamente, né? Mas é uma tipo de empresa que, se você tirar o zoom dela e for a de 94 até 2021, a gente olha e a gente fala, putz, será que vale a pena a gente tentar apostar, por exemplo, Não, numa queda? apostar contra é loucura. Mas é só o pessoal entender, se puxar 94, você colocar no gráfico, coloca no gráfico mensal e Eu puxa. tô Eu puxando acho que é o aí. gráfico mais bonito da bolsa, assim. Aqui, Ele ó. quebra o Magazine Luiza no meio. Ele quebra o Magazine Luiza no meio, entendeu? Estou dizendo isso porque é Dia. um ativo que ele está desde 94 até hoje, que o bicho só sobe, só corrige e com bom É, fundamento, né? Então, quebra o é, Magazine Luiza no meio. Sem é graça ainda. a puta empresa. Mas Mas tudo assim. pode acontecer, né? Não, Mas esse eu não posso contra, hein, Natal? eu não digo de. Eu não digo dela cair, mas eu acho que. Só me chama atenção esse detalhe. Que ela fez muitos topos e fundos descendentes enquanto o preço subiu. Talvez isso pode ser duas coisas. Pode simplesmente ser que o preço agora aqui ele vai fazer um caixote e vai parar e estacionar. Pode ser, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mas pode ser, talvez seja apenas um movimento para ela dar uma carregada de novo e aí pegar mais força aí. Sim. E no diário, essa, essa distorção que nós vemos no semanal no diário não aparece mais. Só que o stop, o fundo que nós temos no diário, o primeiro fundo imediato ali no 67. Cara, como é um ativo que ele está numa tendência de alta, secundária, terciária, do jeito que está aí hoje,
na casa dos 87, que tem esse fundo, e ele está testando esse fundo, pode ser que seja um trade interessante, sim, cara. Você entende a concepção? Sim, sim. Se a gente tem um ativo que só sobe, ele corrige muito pouco. Se você for pegar historicamente os níveis de correção entre o topo e depois quando ele voltou a subir, percentualmente você vê que você consegue tirar essa média, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem um suporte ali que foi deixado mais ou menos em 87, né? E Não, ele está meio que respeitando ali. É lógico que não tem que bater exatamente em cima do suporte, mas ele está voltando a subir. Então, às vezes, pode ser uma operação interessante entrar e colocar isso um pouco abaixo do suporte ali. não, e até uma pessoa que for um trade, quiser fazer um trade mais agressivo, eu tive essa barra aqui que ignorou minhas barras pretas que eu tinha anterior. Depois desse fora do movimento de alta, tive um, dois, três movimentos de queda. E aí eu tive um, um candle que fez mínima e fechou positivo, certo? Exato. Eu posso simplesmente fazer, eu poderia fazer também um trade de preço de fechamento de reversão, que eu entraria com uma compra no rompimento da máxima, um stop Isso aí. loss no rompimento nessa mínima e Então, mas como essa mínima está muito próxima do suporte da outra, mais ou menos do dia eu 14, teria aí que que você está puxar vendo no pelo gráfico, menos pode abaixo ser dessa puxar um mínima. pouquinho, né? E aí está dando 4,5% mais ou menos. E aí eu buscaria pelo menos duas vezes meu alvo para cima, que daria quase meu É, topo. ou se não, o topo de 93. Um pouquinho abaixo do topo de 93, talvez seja o primeiro objetivo, se você quiser fechar Aqui metade de uma operação de faria a swing trade, parcial por exemplo. nesse topinho aqui Ah, e aí o ah, resto eu deixaria. Puxaria meu é, break-even. sim. Pode ser uma operação interessante. O risco é baixo. Né? PGR3, PGR3. Eu acho que o cara me passou o código errado, é Não, PGMN3, que é pague menos. Vamos no diário semanal, ainda tá começando a criar um semanal. Esse alvo aqui já foi. cara, é difícil porque assim, quando a gente tem que ter referência quando a gente fala de análise gráfica, né? É a mesma coisa que você queria É, analisar graficamente um IPO, por exemplo. A gente não tem como fazer isso, né? A gente precisa ter histórico para a gente analisar com a análise gráfica. A gente não tem um histórico muito grande aqui, então a gente não tem muito o que dizer, né? É um histórico muito a pequeno para a referência é gente muito falar aqui. pequena. Mas assim, não tem um sinal claro de, de nenhuma entrada possível nesse papel, na minha opinião. Ele tá. Fez topo, agora pode vir aqui testar os níveis de FIBO, fazer um pivô e voltar. Ou simplesmente voltar daqui e subir de novo. Se eu E aí fosse. ele tá ainda no range da abertura e do fechamento do lançamento dele, então Sim. é difícil. A gente não tem muito histórico aqui. Nesse caso, a gente está entre a gente pegar entre 8,79, 10 e 94 é a faixa de abertura dele ali mais ou menos, que dá 20%. É, A gente não tem muito o que fazer aqui, né? Já que não tem muito mesmo, cara. Um trade mais próximo não tem. não, Você tem razão. Não tem muito aqui. vou ali pra JBSS3. Isso. Então, o que eu vou te dizer da JBS? Você já foi uma mãe para mim. Né? Então tu fala melhor dela. Ativo tá num rolo ali das médias, agora querendo montar uma média para alinhar as médias para cima, mas tá A complicada essa gente, situação no semanal. a Tá gente numa tem a gente tem congestão. uma área, a gente tem uma área ali no semanal entre mais ou menos na casa dos 24,97, que ela pode ser que ela esteja começando a fazer um triângulo ascendente, né? Ah, pode ser, né, no semanal. Eu acho que assim é uma área de decisão é uma área de decisão ali onde está. Você consegue enxergar aí? Semanal. Marca mais ou menos uma resistência, mais ou menos na casa dos 24,97, une os topos que foram deixados em 2020, em 2021, os dois topos de 2020, a gente vai ter um triângulo ascendente ali, né? A gente está no mesmo ativo? Então, JBSS3. não, puxa o zoom, tira o zoom dela. Aí, tira esses seus ativos, seus
Fibo, tira os Fibo. Eu não consigo enxergar, do jeito que está aqui eu não enxergo. Aí, aí o fundo de fevereiro, faça uma linha de tendência de alta no fundo de fevereiro até o fundo de setembro. Esse Aí. aqui. Aí você Nossa, coloca uma resistência mais ou menos uns 24,51. é o Aí. A box. gente tem, pode ser que a gente tenha alguma coisa aí, né? Ah, ficar de olho. É, simplesmente ficar de olho. Mas aí, quem for querer ver o que os próximos capítulos, espera confirmar o rompimento antes de entrar. Isso, isso. E aí, primeiro, é lógico que se a gente for projetar esse triângulo, se a gente projetar o rompimento desse triângulo, só para você ter uma ideia, o preço teria que ir mais ou menos até a casa dos. O rompimento do triângulo tem a É, base vezes 2. a gente teria que ir mais ou menos a 46, tá? Só que é lógico que a gente tem escalas até ali, né? Primeira escala em 30,03, segunda escala 30, 33,54, né? Porque são os suportes foram as resistências que foram deixados depois dos topos que foram fazendo esse zigue-zague descendente aí, né? Isso aí, ó. Mas é Aí bom teria ficar de os olho, alvos cara. do Não tá, não tá ruim, não. Assim. É, o primeiro alvo dele seria o 36 com 54. Que tu É, fala, o alvo desse triângulo, o alvo total do a triângulo. gente tem uma resistência em 30,03, mas 33,54. Mas realmente a projeção é alta aí, né, nesse caso. Se for projetar a base É, inteira, né? mas não é um trade de pouco tempo não. Não, talvez um position pode ser uma operação bem interessante aí para de 8 9 meses. Vamos lá para as modinhas. Quem que é? Cogna. Hum, E aí, o que você diz de Cogna? aí, tô abrindo. Porque a internet tá meio de padaria agora. Cara, assim, você tá olhando qual gráfico aí? Eu tô olhando o diário. Semanal? Tô diário, mas vou pro semanal que vai ficar mais fácil. Eu acho que ele pode estar fazendo ou ombro, cabeça a ombro, né? Mais ou menos com uma linha de pescoço entre uns 3,87. Ou se não, pode ser que ele vai testar esse suporte mais ou menos de 3,78 e vai voltar a subir ali entre 3,93, por ali. Mas ainda É, tem 10%. o que o Juliano falou é isso aqui, pessoal. Ainda tem 10%. E aí depende tudo da coragem que você tem. É um Por- é porque aqui, ó, arriscadinho. pra ele cancelar esse ombro cabeça ao ombro invertido, tá quase lá, são 40 centavos aqui que são 10%. Ele cancela no semanal, né? Porque ele rompe o segundo fundo. Se fechar aqui embaixo e aí ele vai pro 13,50 e poucos. Então tem que ter coragem. Sim. Assim, antes de marcar uma boa reversão no semanal, pelo menos uma média tá apontando para cima. Eu não tomaria parte disso, porque tem muita gente que tá com o preço médio lá para cima e tá querendo qualquer subidinha para cair fora. E como virou açãozinha da moda para um ano passado, está cobrando o preço agora, né? Cara, assim, se a gente for tirar, a gente pode tirar uma média das correções que foram feitas desde Sim. dos topos. A gente deve ter uma média de uma queda de mais ou menos 48. Eu não fiz a conta, estou fazendo a conta aqui Vou de aqui, ó. cabeça, né? Mas a gente tem mais ou menos uns 40 uns 48% de queda na média. Ó, então tem A gente tem uma correção linhas do de topo queda. até agora de mais ou menos uns 49. Então, também não é tão ruim assim, né? Só se realmente for uma virada de mesa muito grande, né? Mas Mas a assim, gente ó, se tem. for pegar É. como referência as anteriores, o percentual, olha, já estamos 2, 3 vezes o percentual anterior. Que a gente tem que pegar desde 2008, mais ou menos, né? As correções que foram feitas nela, né? A gente teve correção de 60%, como a gente teve correção de 33%, né? É, tipo essa aqui. Então, numa médiazinha ali, a gente tem o quê? Uns 40 e alguma coisa, né? Sim. Então, a gente está num. E a gente tem uma queda de 70%, uma recuperação, né? Vai ter uma queda de novo. Pode ser um zigue-zague descendente, mas ele está batendo ali na média dos 55%, está mais ou menos 55% de queda
desde o último topo que foi deixado. É um negócio que tem que olhar mesmo, cara. Não sei. Mas De olho. na minha opinião, eu não entraria antes de um bom Não, sinal de não, não tem reversão. entrada aqui, nem tem. E nem chutando balde para venda, porque eu tô começando a ficar. Quem vendeu aqui em cima já botou muito dinheiro no bolso, quem tinha para vender vendeu, E é um sabe? setor, é um setor que está meio que apanhando também, né? Então, É. é um setor que está E apanhando a demais. RBF, depois daquela notícia das irregularidades, aquela vez desandou, tá Sim, brigando para voltar. sim, foi uma coisa que foi uma distorção tremenda no balanço, né? Só que a gente, mas assim, fundamentalmente falando, é uma empresa muito importante para o mercado de seguros, sabe? Sim. É extremamente importante, né? E, assim, fundamentalmente não é uma empresa ruim, né? Tanto que quando caiu até putz, 5 e pouco, não me lembro, eu falei que, assim, teoricamente, assim, fundamentalmente, mesmo descontando o erro do balanço, ela não devia ter batido aquilo, né? Mas Não. enfim, é Ela uma puta foi. empresa, assim, ela tem prejuízo, ela tá tentando se reestruturar, mas ela não é uma empresa ruim. Ela tem sócios bons, né? Tem participações de banco, então é uma empresa decente. Só que assim, o que eu gosto. Embora ela tá nessa situação, ela enfim deixou a média dela chegar Sim. no diário. Até no semanal. No semanal eu ainda não Eu, tô com o uma. pessoal entender assim, eu sou um cara que gosta muito de análise gráfica, análise técnica, só que eu gosto de combinar as duas, entendeu? Então, às vezes é bom o pessoal saber como a gente pensa, né? Eu gosto de combinar as duas, entendeu? Porque tem algumas coisas, por exemplo, um problema de um balanço daquele a gente não consegue prever graficamente, Não. né? Então é difícil, né? Mas você também consegue entender a empresa por um todo e saber que aquele valor também está abaixo daquilo, né? O que, o que, Então também foi uma mãe para mim essa aqui. o que me chama atenção é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui me chama muita atenção. Que foi um candle de agosto do ano passado. Por quê? Porque na semana anterior eu tentei perder a mínima da pandemia, tá certo? E apareceu muito comprador. Isso é um ponto que me chama atenção. Então, essa região aqui de baixo, não digo um valor de resistência, mas é uma região de suporte, certo? Essa é uma região que vai ser defendida se chegar. Então, caso o preço venha tocar aqui, é um valor a ser observado. Porque aqui tem comprador. Tem gente que tem o stop nesse fundo aqui e quando chegar próximo aqui, vai botar mais, vai comprar mais. Tá? Então, ficar observando, embora não seja um ativo numa tendência no semanal muito bonito, nem no A gente diário, teve, a gente também teve divulgação de resultado também, né? é, Foi aquelas coisas, mas também não foi tão absurdo, entendeu? Enfim, é difícil. é Essa difícil. parte é difícil. Mas a gente teve sim uma divulgação de resultados semana passada, se não me engano. Temos também, por último, Via Varejo 3. É. Vamos lá pro semanal. Olha, Via Varejo tá vindo buscar a média, né? Isso é uma coisa que me chama atenção. Depois que buscar essa média, o engraçado é que essa média tá bem no nível de 50% do FIBA, tá? Então, e praticamente aqui na cabeça dessa máxima nesse fundo que foi fundo pré-pandemia, né? Ah, não. Eu não vejo um fundo tão próximo, não, cara. O fundo mais É. próximo que eu vejo é R$ 11. Não, eu ia dizer, tem o fundo desse candle. Só que esse candle, como tá em escala logarítmica, eu tirei muito zoom. Esse candle não tá tão próximo, não. É R$ 11. Então tem muito movimento de queda. Tem ainda. Então, não. Tem ainda. Tá testando um pequeno suportezinho na casa dos 14, Esse 19, suporte aqui, mas né? nada muito absurdo também, né? Ele não é um suporte lá, grandes coisas, não. Uhum. E no diário, o diário tá feio. O gráfico diário dela não tá bonito, não. Então, muito mais chance de continuar esse movimento. Pelo menos, se perder esse fundo, o próximo fundo é bem mais para baixo. Então, pessoal, ficar de olho.
Algo mais a acrescentar, Juliano? Não? Só o Esses são pessoal, ativos que eu não costumo nem olhar muito. só por último, o pessoal falou no Bitcoin, pediu pra eu dar uma olhada. Mas isso aí é com você, meu irmão. Ah, só BTC ele pega. Tá BTC. gravando aí, né, Norton? Tô gravando. Olha, o Bitcoin. Vou tirar o zoom aqui. Ó, pessoal, o que aconteceu? O Bitcoin fez esse movimento todo. Se eu projetar o primeiro, o segundo pivôzinho de alta dele, por causa que o primeiro já tinha passado faz tempo, nós chegamos na retração de 460% antes dele dar esse recuo, tá certo? 460% é muita coisa, não é pouca coisa não. Então essa correção que deu nos últimos dias não tem muito que se assustar, faz parte do jogo. Tanto é que ele tá quase chegando a testar a primeira retração. A primeira retração. Só tem que ficar de olho que o Bitcoin é uma cripto que gosta de se mexer bastante em final de semana, em dia de feriado, quando tem pouca liquidez, pouca gente olhando, ele gosta de dar uma esticada. Então, assim, não tem. Se tu for olhar no semanal dele, ele fez. Ele não tem um fundo tão próximo. Talvez o fundo próximo seja esse, que é essa primeira retração. Mas ficar de olho, talvez quem está posicionado colocar um stop ali nos 28 mil dólares, 28 mil e meio. É algo interessante porque tem grande chance dele vir testar aqui embaixo. Talvez um ou dois níveis para depois retomar o movimento. Então ficar Você de tá falando olho. para longuíssimo prazo, né? Isso para longuíssimo prazo. É, porque o stop tá longo aí, tá falando de quase É, 30%. mas a volatilidade dele tá muito alta. Esse é o problema, a volatilidade dele tá bem elevada. Deixa eu ver aqui indicadores. Uh, o ATR. Olha o ATR dele no semanal, ele tá variando 4 mil dólares por semana, em média. Uhum, sim. Então, a variação é grande, mas ela facilmente vai ser pega em uma semana se o preço vir para baixo, tá, pessoal? É isso aí. Deixa eu voltar aí para tua tela. Acho que era isso, Juliano. Cara, tá ótimo. Nosso primeiro encontro aqui. Devagarzinho nós vamos aprendendo. Vai aprendendo. Né? Se não ficou E é alguma isso. coisa clara, pessoal, por favor, manda mensagem no grupo. Nós estamos Show. nós estamos tentando entender como passar as ideias para vocês. Eu É tudo uma experiência aqui. acho que aos poucos vocês vão começar a pegar nosso operacional, entender a nossa linha de pensamento. E durante a semana eu e o Juliano vamos estar sempre no Telegram atualizando nossas ideias, nosso pensamento e o que nós estamos fazendo no mercado. Sim. E aí a gente vai mandando diário, né? Sim, Vamos batendo papo diário, uma operação, um estudo interessante, e a gente vai passando no diário ali. Porque realmente para day trade, como a gente tinha falado lá no começo, a gente precisa de mais informação do que gravar à noite, né? Então a gente precisa saber as bolsas mundiais como abriram, a gente tem alguns indicadores financeiros e econômicos que a gente precisa olhar, as horários de divulgações. Então é mais fácil a gente passar ali próximo da abertura, né? Ou próximo da. Enfim, mais próximo da abertura do mercado mesmo. tanto é que eu estava atualizando os estudos na parte da manhã sempre, para eu já ter algumas das informações na mão. Sim. Mas era isso, vou fechando a gravação aqui, tá, Juliano? Show, rapaziada. Valeu aí, valeu, Norton. A Valeu, gente vai pessoal. fazendo mais aí. Até mais.